Olá, amigos do Como Ser Pai, Pai Presente, Filhos com Futuro. Hoje estou aqui com a Patrícia Almeida, ela é coach, a gente tem formação em coach, fizemos a formação juntos e a Patrícia ela se especializou em carreira e escolha vocacional, aí está ajudando jovens na escolha da profissão. Então eu falei, poxa, seria muito legal conversar com a Patrícia, trazer ela aqui para bater um papo. Então nesse bate-papo aqui, bastante descontraído com a Patrícia, a gente já vem conversando há algum tempinho. Ela vai passar algumas dicas para você pai, para você mãe que de repente está assistindo, auxiliar seu filho na escolha profissional. Hoje os jovens multiconectados aí podem ter, a Patrícia vai explicar, outras necessidades, outro tipo de visão do que a nossa, né, de outra geração, de uma geração atrás. Então, como tem essa diferença aí de desejos, de diferença de percepções, é legal ter uma especialista como a Patrícia para estar falando aqui com a gente. Então, Patrícia, seja bem-vinda ao nosso blog, Como Ser Pai. E a primeira pergunta que eu tenho para dizer é sobre isso, assim, quais são essas diferenças dessa molecada que já nasceu conectada na internet? A gente ouve aí, o pai que está nos ouvindo, a mãe que está nos ouvindo já deve ter ouvido geração X, geração Y, geração Z. O que são essas letras e quais são as diferenças e de que forma que a gente pode atuar aí para equalizar e diminuir essas diferenças? Olá, tudo bem, Alexandre? Eu quero agradecer por poder estar aqui com o seu público e falar sobre um tema tão importante quanto esse momento deles aí, desses jovens de escolha profissional. E o que eu tenho para falar, assim, a grande diferença da época da geração X para essa nova geração aí, essa turma que está escolhendo profissão, o propósito de vida e de carreira, né? Antigamente as pessoas queriam entrar numa grande empresa e o objetivo era entrar numa grande empresa e ficar nela por muito tempo, né? E, se possível, aposentar. E eram muito mais workaholics e se dedicavam muito ao trabalho, era uma vida muito mais centrada para o trabalho exclusivamente. E essa nova geração, eles têm outras prioridades e o trabalho para eles acaba sendo um trabalho muito mais voltado para propósito de vida. Eles buscam no seu trabalho, na sua carreira, um propósito de vida. E essa vida mais dinâmica que eles têm, eles não ficam tanto tempo na mesma empresa, eles buscam esse propósito e enquanto eles estão tendo aprendizado, estão conseguindo encontrar o propósito que eles buscam dentro das atividades que eles fazem, senão eles acabam saindo e buscando dentro da própria empresa, às vezes, em algumas outras áreas que possam trazer coisas mais de aprendizado, de propósito para eles. Ou eles vão buscar fora no mercado mesmo. Então essa é uma das grandes diferenças para eles. E esse mundo deles é muito mais dinâmico, né? Que era da nossa época aí, a geração X, era muito menos dinâmico. E uma grande diferença também é que antigamente se esperava muito da empresa. Então, a sua carreira era voltada para o que a empresa podia te fornecer, de oportunidade de carreira, de promoção. Hoje não. Hoje a carreira ela é muito mais voltada para a responsabilidade do indivíduo. Ele é responsável pela sua carreira e pelo desenvolvimento, pelos aprendizados que ele precisa, por galgar novas posições, ele é o grande responsável. Então essas são as grandes diferenças aí da área profissional. E uma coisa que eu ouço muito de professores, dos pais, é que desinteressada pelo futuro, né? E o que eu percebo pela experiência aí dos grupos que eu faço, eu montei um programa voltado para a escolha profissional, pelo que eu percebo, eles são desinteressados porque hoje existe uma demanda muito grande, uma opção, um leque de opções muito grande, informações, muita informação para eles, e a dificuldade vem quando eles precisam focar.
porque é um momento que eles precisam focar. Então, esse desinteresse, às vezes, é muito por conta disso, né? Eles têm muita opção, para poder focar numa coisa só fica muito mais difícil. Muita informação, mais difícil de focar. Então, esse é um grande ponto. Mas, até eu queria deixar claro aqui que, à medida que eles conseguem encontrar um direcionamento, eles têm anseios, assim como os outros tinham de outras épocas, né? De outra geração. Eles querem montar a família, eles querem ter sucesso profissional, sim. Eles querem ter independência financeira, sim. É isso que eu percebo pela experiência que eu tenho. Entendi. E nesse programa que você desenvolveu aí de orientação profissional, o que você orienta o pai que está nos ouvindo para atuar, para ajudar o filho, então, nessa escolha, nesse momento tão importante? Se de repente você é pai e está com o filho nessa idade, ou se o seu filho é mais novo, em determinado momento ele vai chegar nessa idade, você já é interessante ir se preparando para isso. Nesse programa que você criou, quais são pontos, assim, rapidamente, que você pode passar para quem está nos ouvindo, que já pode ir pensando, atuando para auxiliar o filho? Olha, Alexandre, eu tenho 3 grandes etapas aí que devem ser trabalhadas. A primeira é autoconhecimento, né? Eu preciso saber, o jovem precisa saber quais são as coisas mais importantes para ele, né? Os valores que ele traz e quais as coisas mais importantes. Isso está vinculado um pouco com a ideia de sucesso profissional. Então, sucesso profissional para pode ser trabalhar por uma causa, trabalhar numa empresa que é voltada para sustentabilidade, ajudar pessoas. Para outra pessoa, não. Para outra pessoa pode ser um grande executivo de empresa, pode ser tomar grandes decisões, assumir grandes responsabilidades. Para outro, trabalhar de forma independente, de forma que não tenha uma hierarquia tão forte. Essa flexibilidade pode ser algo extremamente importante. Então, assim, avaliar o que realmente é sucesso profissional, né? Porque sucesso profissional, não só sucesso profissional, mas sucesso como um todo, pode ser diferente para cada né? E história de vida, por exemplo, também está dentro da questão de autoconhecimento. Então, assim, qual é a minha história que me trouxe aqui hoje e que pode me levar para um futuro desejado? Então, fazer essa conexão, entender o que é que eu sei fazer, o que é que eu gosto de fazer. Então, tudo isso é algo voltado para dentro, voltado para o autoconhecimento. Uma segunda etapa à medida que você identificou o que é que você gosta, a direção que você deve seguir, existem aí um leque de opções de profissões e de cursos que você pode fazer. E aí dentro desse leque de opções, aí entra a questão da pesquisa. Hoje tem a facilidade de ter muita informação, né? Então, pode pesquisar como que é o dia a dia desse profissional que trabalha nessa área, né? Quais são as responsabilidades que ele tem, como que é o trabalho dele, e isso, na internet é possível encontrar uma gama enorme de informações para pesquisar. E aí, depois que pesquisou os cursos, né, que estão voltados ao autoconhecimento, pesquisou qual é o dia a dia desse profissional, a rotina de trabalho dele, aí colocar numa balança, fazer a terceira etapa, que é colocar isso numa balança e entender os prós e contras, né? Sozinho realmente não é fácil, mas é possível, né? Entendi. Uma ajuda, claro que uma ajuda de um profissional competente pode ajudar muito, mas se passar por essas etapas vai conseguir ter uma boa escolha, assim. Entendi. Então, recapitulando, são 3 pontos. Primeiro ponto, autoconhecimento, a criança, o jovem, né, o adolescente, conhecer aquilo que gosta, o que é sucesso para ele e não para o mercado. Segundo ponto, depois que se conhece, entender no mercado aquilo que se encaixa dentro do perfil dele, dentro daquilo que ele gosta, entender dentro daquilo que ele sabe fazer. Isso, do profissional dia a dia. Entendi. Então, se aprofundar aí nas profissões. E o terceiro passo é fazer essa junção do que é oferecido e do que é ofertado, e em relação ao que ele pode ofertar,
entre os desejos dele, necessidades da profissão, fazer esse casamento, esse encaixe. Então, o pai pode ajudar aí, proporcionando situações para que o filho se autoconheça, até talvez fazer um coaching ou cursos de autoconhecimento. Em relação às pesquisas, o pai pode ajudar levando o filho para conhecer. Só para te dar um exemplo, minha filha ela tem 11 anos, ainda tem um tempinho para chegar lá, mas ela fala que ela quer ser médica, assim, ela se apegou muito com o pediatra dela. Infelizmente ele faleceu esse ano, mas eles eram muito apegados, e ela desde então fala que quer ser pediatra. E aí eu falo para ela, então tá bom, eu vou te levar no hospital para você conhecer. Daí eu conheci uma moça que era médica, ela ofereceu para eu levar minha filha no hospital e ver um dia da rotina no hospital. Então acho que o pai pode fazer isso, né? O filho quer ser médico, então vamos no hospital. Que eu acho que o hospital é uma cena mais real do que ser médico, do que levar numa clínica toda bonitinha, toda, né? Porque lá no hospital é onde as coisas acontecem. Enfim, de repente se ela quisesse ser outra coisa, uma engenheira, levar numa obra, levar numa empresa de engenharia. Eu sou administrador, sou empresário, ela sempre me acompanha, e agora nas palestras, ela me acompanha nas palestras também. Então você como pai, ou faz seu filho te acompanhar na sua profissão, se for o desejo dele de seguir sua profissão, ou leva a pessoa, né, o seu filho, em situações onde ele vai ver em loco ali a profissão, né? Além das pesquisas da internet, acho que nada melhor do que passar um dia com um profissional da área. O que você acha, Patrícia, dessa experiência de viver um dia na profissão? Sim, isso é algo que quem tem a oportunidade é algo maravilhoso. Eu vou dar um exemplo. Uma adolescente gostava muito de cachorro e tinha cachorros em casa, gosta de lidar com animais e resolveu fazer veterinária. Mas ela, pela escola, ela teve a oportunidade de conhecer uma universidade, o campus, né, de veterinária. Quando ela chegou lá, ela percebeu que ela ia ter que lidar com a doença dos animais, que ela ia ter que lidar com problemas dos animais. Então, essa questão, às vezes, de eu tenho um hobby, eu gosto de fazer alguma coisa e escolher isso como profissão, nesse caso dela, o fato dela ter ido em loco e conhecer o que é aquilo, ela deletou essa possibilidade da vida dela, porque o que ela gostava era brincar com os cachorros dela, o que ela gostava era estar com os animais nas horas de lazer dela, né? E não como profissão. Então, isso fez toda a diferença para ela, com certeza. É legal, além de ir, né? Você deu um exemplo muito interessante, se de repente não tem oportunidade de ir num profissional, tipo um veterinário, um pet shop, e na universidade. As universidades, em geral, acabam possibilitando, meu filho quer fazer tal curso, ele pode dar uma olhada, ficar um dia aí dando uma olhada. As universidades, em geral, não proíbem isso, acho que até incentivam, porque, né, tá ali cativando o aluno, principalmente as particulares. E eu passei por isso, assim, foi bom você ter citado, eu lembrei de comigo, quando eu fui fazer o vestibular, eu estava nessa dúvida. Eu tinha 17 anos e fui prestar para administração, que é a área humanas, prestei para informática, que é a área exatas, e prestei para odonto, que é a área biológicas. Então eu fiz 3 vestibulares, cada um numa área de atuação, para você ver como eu estava bem decidido do que eu queria. E quando eu fui prestar o vestibular para administração, eu fiquei na casa de uma moça que fazia odonto. E aí quando eu cheguei lá, eu vi um crânio humano, né? Eu vi uma caveira que ela usava lá para praticar naquela caveira. Eu não fui fazer o vestibular de odonto, porque, né, eu falei, poxa, não é isso que eu quero para mim, ficar mexendo com, né, osso de gente morta. Tem gente que gosta. Para mim não pareceu interessante. E também quando eu fui fazer informática, eu fui pela experiência de usuário, né? Eu gosto de mexer no computador, não sei o quê. Quando eu cheguei lá e vi a questão de programar, de ter que entender a parte matemática, lógica, eu também falei, não, isso não é para mim. Então, é importante você, o pai, possibilitar isso ao filho, que ele conheça, que ele vá em empresas que são do ramo, no caso de informática, aí numa empresa que desenvolve algo relacionado à informática, para que o filho tenha mais assertividade, aí não cometa erros de repente começa uma carreira, volta. Não que tenha problema, eu fiz um ano de uma faculdade, larguei e fiz outra, uma hora você acha. Sim. Mas quanto antes a pessoa achar a carreira de sucesso, melhor, né?
Ah, com certeza. O quanto antes ela conseguir encontrar o caminho que realmente faz sentido para ela, mais possibilidade de crescimento, de dedicação àquilo, porque quando você gosta de algo, os desafios aparecem, mas eles são menores do que quando você realmente não é aquilo que você gostaria de fazer, aí o problema fica muito maior, né? E os desafios com certeza virão, mas quando você está na direção certa, eles ficam mais fáceis de serem superados, né? Com certeza. Legal. Patrícia, brigadão de coração assim pelo seu tempo e de estar passando aí seus conhecimentos, dando dicas aí para os pais e de repente para os filhos que podem estar assistindo aí essa entrevista. E queria que você deixasse aí, quem quiser conhecer melhor seu trabalho, de repente precisar dessa orientação especializada, como é que a pessoa pode entrar em contato com você? Meu nome é Patrícia Almeida, eu tenho um site, o nome o meu site é www.ychoose.com.br www.ychoose.com.br é o meu site e lá você pode encontrar um pouquinho mais de informação sobre o meu programa e o trabalho que eu faço. Tá. Só repetir que a internet deu uma picotadinha na hora que você falou, é www.ychoose.com.br. É www.ychoose.com.br. Dois O. Isso. ychoose.com.br. Isso, exatamente. É o iChoose. Tá. Legal. Bacana. Patrícia, brigadão, sucesso aí e sucesso para você, pai, que está nos assistindo na escolha e na ajuda, no auxílio da escolha para o seu filho. E, Patrícia, se quiser deixar aí uma última mensagem para os nossos pais, o espaço é seu. Eu quero agradecer aí a oportunidade também de estar falando sobre algo tão importante para os pais, que eu sei que é angustiante, né, esse momento aí dos filhos que querem ajudar. E estar perto dos filhos e apoiá-los nas pesquisas e levá-los àquilo que a gente falou, outras possibilidades de curso e tal, e estar próximo apoiando, que é um momento bem delicado deles, diferente de tudo que eles passaram até agora. Então, esse apoio dos pais é realmente importante e eu espero que tenham sucesso aí nas suas escolhas. Legal, Patrícia. Muito obrigado. Sucesso.